Presidente, a deputada não está, eu vou usar o tempo todo da representação partidária. Então eu passo a palavra nesse momento para comunicações parlamentares, o deputado Nelson Pellegrino, do Partido dos Trabalhadores da Bahia, por 5 minutos. Não, são 10, né, presidente? São 10 minutos, perdão. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, volta ao assunto da reforma da Previdência com novos dados para reflexão. O deputado que me antecedeu aqui disse que essa reforma é para acabar com privilégios, falando que tem trabalhadores que se aposentam com 44 anos. Primeiro, não é verdade que parlamentar se aposenta proporcionalmente. Parlamentar, a idade mínima são 60 anos. É preciso a gente fazer um debate de forma verdadeira. Pode até achar, pode até discutir a aposentadoria, mas hoje nenhum parlamentar consegue se aposentar nessa casa com menos de 60 anos de idade, porque é a idade mínima para os parlamentares. E a reforma propõe que vá aos 65. Segunda coisa, ele disse que tem gente que se aposenta aos 45 anos. Os que se aposentam aos 45 anos são muito poucos trabalhadores. São aqueles que têm as aposentadorias especiais, que se aposentam com 48, 49, 50 anos, mas são muito poucos. E no caso, os professores do ensino fundamental. Se você for colocar estatisticamente essa quantidade, principalmente trabalhador do regime geral, regime de previdência, aqueles que ganham até 2 salários mínimos, é muito pouca essa quantidade de servidores que se aposentam com essa verdade. Porque é importante dizer que recentemente, ainda no governo Dilma Rousseff, foi aprovada uma reforma de previdência aqui do regime geral, criando a regra 86-96, ou seja, as mulheres, para se aposentar, têm que combinar uma idade com tempo de contribuição que chega a 86 na conta e os homens a 96. Então, dou um exemplo. Um trabalhador, para se aposentar para a regra 86, 96, ou para a regra 96, ele, aos 58 anos, ele tem que trabalhar 38 anos. Para ele se aposentar com 56, ele tem que trabalhar 40 anos, que é praticamente, inclusive, que está proposto aí pelo governo. Só que o governo propõe 40 anos com mais de 65 anos de idade. Essa que é a grande justiça. E essa que é a grande sabedoria da regra 86-96, deputado Camilo, que preside essa sessão. Ou seja, você combina aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, eles se aposentam mais cedo, mas não deixam de contribuir menos, pelo contrário, contribuem até mais para o sistema. Eles contribuem até mais tempo, porque a contribuição de 35 anos, ele vai contribuir mais para o sistema. Então, é uma regra que foi aprovada que ela tem que ser testada. É uma regra que tem impacto agora e impacto no futuro, porque quando ela foi aprovada, era 85-95. Pelo gatilho, ela já foi 86-96. E à medida que a população vai envelhecendo, ela também vai disparando o gatilho. Isso é que é a forma séria de encarar a discussão sobre previdência. Como também, em 2003, no governo Lula, foi aprovada uma reforma nessa casa do regime próprio, que criou o FUNPREV, que é o Fundo de Previdência Complementar, que aqui, inclusive, foi citado pelo deputado Mauro Benevides Filho, que aqueles trabalhadores, principalmente na União, que ingressaram a partir de 2013, a unificação, a garantia do teto da Previdência, que está em torno de R$ 5.800, e a partir daí, um sistema de capitalização pública, onde o trabalhador contribui com 8,5% e o governo coloca a mesma quantidade. Essa é a opção do trabalhador. Ele tem a opção de ficar só no teto, ou se ele quer ir além do teto, ele tem uma contribuição e o governo é obrigado a também fazer o mesmo aporte, que é muito melhor do que fazer uma previdência complementar. Estava explicando, inclusive, com um colega nosso, que é, inclusive, agente da Polícia Federal, que disse que muitos agentes que entraram depois do concurso de 2013 estão optando por receber o teto e guardar esse dinheiro numa previdência própria, que é uma bobagem. Porque se você capitaliza 2 mil por ano, você vai capitalizar 4, porque você bota 2, o governo bota mais 2. Então são medidas que já foram aprovadas nesta casa, que já dão um caminho para uma reforma decente de previdência. Não essa reforma que o governo quer fazer, impondo a idade mínima de 65 anos para trabalhadores homens, 62 para as mulheres, 40 anos de contribuição. Isso vai inviabilizar a aposentadoria da maioria dos trabalhadores, ou inviabilizar a aposentadoria ou a aposentadoria integral. Essa que é a grande verdade. Impondo que, no caso de uma morte de um segurado, a sua viúva receba 60% para cuidar de si e cuidar de seus filhos, sem o cabeça da família, sem o cabeça da família. Impõe que um trabalhador que está trabalhando, se ele não tiver 12 anos de contribuição, se ele sofreu um acidente, certo? Ele não tem direito ao auxílio, vai ter uma redução significativa do auxílio doença ou auxílio invalidez. Ou seja, é uma reforma que pune severamente. Se quer discutir privilégio, vamos discutir privilégio. Então, o primeiro desafio que eu faço aos deputados que aqui defendem, porque tem 2 tipos de defensores da reforma da Previdência. Aliás, tem 3 tipos. Tem
Tem um grupo que disse, olha, nós não somos contra discutir Previdência ou reforma de Previdência, nós temos que ter responsabilidade com o equilíbrio atuarial, com o equilíbrio do sistema previdenciário, então estamos abertos para fazer essa discussão. Essa é uma parte significativa. Tem um outro grupo que diz o seguinte, essa reforma de Bolsonaro, uma parte nós não concordamos, tem que tirar os rurais, tem que tirar o BPC, tem que tirar a questão da constitucionalização, a questão da capitalização, mas acha que ainda tem que fazer algumas maldades com os trabalhadores do regime geral. E tem aquela turma não, que defende que tem que aprovar tudo, que vem aqui dizer que essa reforma só vai combater privilégio e que tem que aprovar tudo. Para essa turma que diz que tem que aprovar tudo, eu quero fazer um desafio. Vamos tirar as maldades contra os trabalhadores, vamos só restringir a Previdência ao combate aos privilégios. Vamos fazer isso, vamos discutir só os privilégios, aquelas categorias que eles acham que são privilegiadas, vamos discutir. Aí vamos discutir à luz do dia, porque, por exemplo, no caso do regime próprio da União, metade do déficit do regime próprio é um regime das Forças Armadas, que o projeto que foi encaminhado aqui à casa mantém a paridade, mantém a integralidade. Nada contra as Forças Armadas, tenho um respeito muito grande, fui presidente da Comissão de Defesa dessa Câmara aqui, ajudei muito as Forças Armadas e continuo ajudando. Agora, se considera que as Forças Armadas é uma atividade essencial para o país, para se manter um salário integral, para se manter a integralidade, a paridade e um regime próprio, inclusive de aposentadoria mais cedo, se está se considerando importante. Então tem outras categorias que também podem se considerar importantes. Os policiais também já tem uma regra diferenciada para os policiais. Aí os auditores fiscais também vão considerar que são fundamentais para a arrecadação. Depois os médicos vão considerar, e cada um vai considerar, e é justo que você discuta, e aí é que é o problema que vai acontecendo, e nós vamos discutindo, e vamos vendo, e vamos fazendo, né, todo esse debate. Então, eu acho que a reforma não está sendo feita com a discussão que ela deveria ser feita, e é por isso que o governo vai, volto a dizer, já disse aqui nessa tribuna e quero repetir, a conta é uma conta fiscal se resolve com reforma tributária. O deputado que me antecedeu aqui no grande expediente, o deputado Mauro Abrevich, falou que o Brasil não taxa lucros e dividendos, só 2 países do mundo não taxam, o Brasil e a Estônia. O deputado falou que nós pagando a maior taxa de juros do mundo, só taxa maior em Madagascar, a Ilha do Amor, certo? Portanto, o Brasil paga a maior taxa de juros do mundo. Quero parabenizar o deputado Mauro Abrevich pelo seu pronunciamento. Portanto, apontando caminhos. Vamos taxar lucros e dividendos, vamos taxar as grandes fortunas a partir de 10, 15 milhões de patrimônio, vamos discutir as chamadas PJ, vamos discutir uma série de desonerações que existem no país. O agronegócio, quanto mais exporta, menos paga a Previdência. Então são questões que precisam ser discutidas. Por que não se discute? Porque o governo Bolsonaro é igual ao governo Temer. Na hora de pagar a conta, quem vai pagar é o andar de baixo e o andar de cima fica preservado. Essa que é a grande verdade. E o andar de cima sempre ganhou. O deputado Mauro falou, eu também já dessa tribuna disse, o balanço dos lucros dos bancos no primeiro semestre é um lucro astronômico. Os bancos brasileiros são bilhões de lucros. O deputado falou também com muita propriedade em relação à questão do rentismo, porque esse juro alto que nós temos no Brasil, como Vossa Excelência aqui disse, que é o segundo maior do mundo, é o juro que remunera os rentistas brasileiros, que vivem de especulação de títulos do governo, que é refém desses títulos, diga-se de passagem, que tem que rolar, e rola a juros, taxas, a segunda taxa do planeta. Então, essas coisas não se discutem, deputado Mauro. Essa que é a questão central, e é por isso que o país está nessa barra funda. Todos os dados da economia apontam que a economia está indo para baixo. A história recente desse país demonstrou que a única forma de fazer com que o Brasil cresça de forma sustentável é com distribuição de renda e não concentração de renda. Concentração de renda em lugar nenhum do mundo fez desenvolvimento, muito menos com justiça social. Concentração de renda só concentra a renda, a economia patina, porque quando não há consumo, não há atividade econômica, a economia não gira e não roda. Essa que é a questão fundamental. E aí quer se acabar com o maior programa de distribuição de renda da história desse país, que é a Previdência Social. A Previdência Social é o maior programa de distribuição de renda da história desse país. A Previdência, mais a assistência social, os benefícios de prestação continuada, mais o Bolsa Família, representa mais de 50% da receita dos pequenos e médios municípios brasileiros. É maior do que o fundo de participação dos municípios. É o que gira a economia nesses municípios, é o que ainda mantém essas populações no interior. E nós estamos querendo fazer o quê? Sinalizando para todo mundo vir para a capital. Não tem mais lugar nas grandes cidades. O Brasil errou. Na década de 70 e 60, o Brasil teve o maior deslocamento populacional do planeta da zona rural para as cidades. É por isso que nós temos graves problemas urbanos como nós temos no Brasil. Então, se quer discutir privilégio, vamos discutir privilégio. Agora, privilégio não é jogar a conta no andar de baixo. Quem tem que pagar a conta é o andar de cima. Esse que tem condições de pagar a conta, o andar de baixo já vem pagando há muito tempo. E tirar do andar de baixo é tirar da economia, é tirar da justiça social,
E é por isso que nós estamos patinando, é por isso que nós somos contra essa reforma da Previdência. Essa reforma não interessa ao país. Quer discutir reforma de Previdência de forma séria, vamos discutir primeiro com transparência de números. Disse isso na comissão, disse ontem na audiência com o Rogério Marinho. O governo não é transparente em relação a números. Quanto é que a Seguridade Social arrecada neste país? Quanto é que custa a aposentadoria dos urbanos, do regime geral, dos rurais? Quanto é que custa a assistência? Quanto é que custa a assistência social e quanto custa a saúde pública? Até 2015, a Previdência era, a Seguridade Social era superavitária. Por que agora ela apresenta alguns déficits? Porque nós perdemos 6 milhões de contribuintes com a crise econômica. O problema da Previdência do regime geral, da Seguridade Social, é um problema sazonal. Falta de 6 milhões de contribuintes e com a retração da atividade econômica, porque todo mundo sabe que a Seguridade Social não é só financiada com a contribuição dos trabalhadores e dos empresários. Um sem número de impostos concorre, inclusive o lucro líquido, o PIS, PASEB, são todos que dependem da atividade econômica. Quanto mais atividade econômica, mais arrecadação para a Seguridade Social. Essa que é a grande verdade, que se não se discute. E aí, quer me convencer de votar numa proposta de reforma da Previdência que quer condenar o trabalhador a curar 40 anos e com 65 anos de idade. Todos que são especialistas sabem que ninguém vai atingir essa pontuação. A regra 86/96 é a solução. Portanto, nós vamos votar contra essa reforma, porque ela não é boa para o Brasil, não é boa para o trabalhador brasileiro. Muito bem. Agora eu chamo para fazer uso da palavra a deputada Soraya Manato,